Queridos irmãos, o Evangelho começa com um cenário muito interessante e até certo ponto um pouco impressionante. Jesus está indo para Jerusalém e diz: o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo, vão matá-lo e depois de 3 dias ressuscitará. Portanto, a consciência daquilo que ele deveria sofrer era absolutamente clara. Não tinha nenhuma dúvida. Inclusive nos detalhes, os sumos sacerdotes e mestres da lei o condenarão à morte, o entregarão aos pagãos, e os pagãos farão isso e aquilo. E qual é a atitude de Jesus diante disso que vai acontecer com ele? O Evangelho começa dizendo: os discípulos estavam a caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Ou seja, a atitude de Jesus, indo de encontro à cruz, era tão decidida, era tão apressada, era tão resoluta, que isso causou impacto nos discípulos, em todo o povo que, como numa grande procissão, estava indo com ele. E ao invés de ele aliviar e dizer: não tenho medo, pelo contrário, ele diz: olha, vai acontecer tudo isso. Ele olha a cruz de frente. Ele olha todas as desonras pelas quais ele deveria passar de frente. E essa também tem que ser a nossa atitude. Nós temos que olhar as desonras de Deus nos nossos dias de frente, conscientes de tudo aquilo que está acontecendo. E ao invés de recuarmos, ao invés de nos acovardarmos, nós temos que correr. Nós temos que ir adiante. E essa é a atitude que nós vemos na primeira leitura. Uma lindíssima oração intercessória que aparece no capítulo 36 do livro do Eclesiástico. Tende piedade de nós, Senhor, Deus do mundo inteiro, e olhai. Mostrai-nos a luz do vosso amor, infundi o vosso temor em todos os povos que não vos procuram, para que saibam que não há outro Deus senão vós. A oração é para que todos os que andam nas trevas da ignorância e por isso desonram a Deus, e por isso o crucificam, e por isso tripudiam sobre o seu sangue, seja invadida pela luz da fé, que eles conheçam. Mostrai o vosso amor, infundi em todos os povos o vosso temor, ou seja, o respeito pelo vosso nome. Quanto desrespeito por Deus nos nossos dias, quanto Deus é ignorado, quanto Ele é pisoteado. Que eles os reconheçam como nós reconhecemos, que não há outro Deus além de vós, Senhor. A fé é um privilégio, mas é um privilégio que
comporta cruz e dor. Aqueles que andam perdidos, aqueles que andam na ignorância, aqueles que não sabem distinguir o que é certo do que é errado, fazem aquilo que a sua consciência pervertida lhes indica. Ao contrário, quem conhece a Deus de verdade, sofre, porque precisa pagar as contas da própria consciência, precisa andar conforme os mandamentos divinos, mas também sofre porque vê esta gigantesca ignorância que brada no coração da maior parte dos seres humanos. Isso deveria causar em nós dois sentimentos. Em primeiro lugar, uma inconformidade. Não aceito que o seu nome continue sendo desonrado. Eu não admito que continuem tratando o Senhor assim. E, em segundo lugar, uma atitude de compaixão. Mas não uma compaixão baixa, de quem simplesmente sente pena de quem está na ignorância, mas a compaixão verdadeira, que quer sanar a ignorância com a luz da verdade, que quer ensinar aos que erram, que quer trazê-los para o bom caminho. E por isso continua o profeta: fazei novos milagres, renovai os prodígios. Por quê? Porque humanamente é impossível. É impossível que multidões inteiras que caíram na incredulidade voltem à fé. Humanamente é impossível. Sem uma intervenção miraculosa, extraordinária, verdadeira de Deus, não adianta. Continua ele: reuni as tribos todas de Jacó e dai-lhes a herança como no tempo antigo. Reuni as tribos todas de Jacó. Aqui ele está falando dos 12 filhos de Jacó que geraram as 12 tribos de Israel, que no Novo Testamento representam os 12 apóstolos. Reuni a igreja, portanto, na unanimidade da fé. Trazei-a inteiramente para a unidade da fé, a fim de que receba a herança dos tempos antigos. Qual é a herança dos tempos antigos? É a fé apostólica. Tende piedade do povo chamado pelo vosso nome, o povo cristão chamado pelo nome de Cristo, e de Israel, a quem tratastes como primogênito. Compadecei-vos de vossa santa cidade, a igreja, de Jerusalém, lugar de vossa morada. Enchei Sião, a igreja, da vossa majestade e de vossa glória, o templo. Dai testemunho daqueles que desde o início são vossas criaturas. Realizai o que em vosso nome os profetas disseram. Que oração tão inspirada, porque ela não deixa a palavra profética cair no chão, mas ela intervém junto de Deus para que a palavra profética chegue ao seu cumprimento. Aquilo que os santos disseram um dia, aquilo que eles sonharam, aquilo que eles viram. Os verdadeiros servos de Deus trazem tudo isso como uma bandeira que desfraldam todos os dias diante do Senhor. Dai a recompensa àquele que esperam em vós. Mostrai que os vossos profetas tinham razão. Porque em tempos de confusão parece que quem tem razão são os ímpios, aqueles que estão ganhando. O fiel
aquele que obedece à lei de Deus, aquele que anda de acordo com a palavra, tantas vezes é confundido, mas o Salmo diz: o Senhor não deixará prevalecerem os malvados sobre a sorte dos seus justos, para os justos não mancharem as suas mãos na iniquidade. Porque às vezes o justo desanima. O justo pensa: seria melhor que eu estivesse do outro lado. De que vale ser profeta e não ter a palavra confirmada? Aqui essa oração intervém junto de Deus para que Ele dê razão aos seus profetas. Os santos têm toda a razão. E um dia todo o mundo terá de reconhecer que desde o início eles sempre tiveram razão. Não importa o quanto foram desonrados, não importa o quanto foram perseguidos, não importa o quanto foram maltratados, a cruz faz parte da nossa trajetória nessa vida. Mas eles têm razão. Estão do lado da verdade. Escutai, Senhor, a oração dos vossos servos, não por causa dos méritos deles, mas pela benevolência que tendes para com o vosso povo, conduzindo-nos no caminho da justiça, isto é, da santidade, e que o mundo inteiro reconheça que vós sois o Senhor, o Deus de todos os tempos. O mesmo ontem, hoje e que o será para sempre. Nós precisamos ter a atitude firme e confiante de quem caminha agarrado na fé, sem jamais duvidar, sem nem pensar por um instante em dela desistir, para que, ao fim e ao cabo, o triunfo de Deus demonstre a sua verdade. Queridos irmãos, ter passado pela vergonha da cruz foi terrível para Cristo, mas foi a sua ressurreição que confirmou que ele tinha razão. Ou seja, a vitória vem sempre no fim, ela não vem no meio. Deus age no fim, e é pelo fim que Ele confirma o resto. Não importa se agora nós somos desprezados, humilhados, deixados de lado, se o Evangelho parece que escorre das nossas mãos e a palavra de Deus parece ser desmentida, não importa. A única coisa que interessa é que Deus continua sendo Deus, e a sua palavra, portanto, continua sendo verdadeira. Portanto, nós jamais desistiremos dela, aconteça o que acontecer. Por quê? A confirmação vem lá adiante, não vem agora. Nós temos que ter paciência. Quantas vezes eu já vi as pessoas dizerem: se eu tivesse escutado aquele homem de Deus, ele tinha razão. Se eu tivesse ouvido aquela mulher de Deus, se eu tivesse escutado aquele bom conselho. Um dia, a humanidade dirá: se nós tivéssemos escutado o conselho dos santos, seguido o seu exemplo, permanecido fiéis à doutrina dos apóstolos, nós não teríamos chegado a esse estado de condenação. Então será tarde demais para os ímpios, mas para os justos será a hora de celebrar. Não nos impressionemos, queridos irmãos, com as dificuldades que a cruz nos apresenta.
corramos ao seu encontro com alegria, com disposição, porque o terceiro dia vem e é no terceiro dia que Deus confirma a sua vitória.